Eu achei interessante. A gente recebeu aqui o Jefferson do Terapia com Tarô e ele estuda psicanálise. É verdade. E ele falou, pô, por que você fuma? Por que você come muito? Aí ele falou, de repente, quando você estava sendo amamentado, sua mãe olhou pra televisão aqui e não olhou na sua cara. Aí você criou um microtrauma que te fez criar um vício oral, que quando você fuma, você volta lá pro peito da mamãe e tal. Sim. Na hora ele passou uma coisa assim que não deu pra entender, mas depois que você assiste, você consegue entender que não era de fato a situação, era mais o psicológico, né? Sim, É uma interpretação que fica, porque a sua mente, o tempo todo, aí eu volto sempre a... quando você começa a entender o cérebro e como a mente funciona, você começa a entender a tua vida. Então isso é muito... É incrível, porque você começa a enxergar coisas que você nunca enxergou. Por exemplo, tua mente sempre quer garantir a sua sobrevivência. Se você tiver isso na tua mente, você vai entender muitas coisas dos seus comportamentos. E para manter a sobrevivência, a tua mente faz leituras muito rápidas dos acontecimentos. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, inconscientemente, a minha mente fez uma leitura rápida de vocês, se eu estava seguro, se eu estava seguro. Porque se a minha mente entendesse que não, eu não estou seguro aqui, eu ia arranjar qualquer desculpa. Eu ia falar, Felipe, o feijão tá no fogo. Tem que levar minha avó na academia hoje. Eu ia inventar qualquer desculpa, percebe? E essa é a principal lei, a sobrevivência. Esse é o instinto mais básico que a gente tem, é o instinto de sobrevivência. E para isso a mente está fazendo interpretações rápidas o tempo todo. Algumas são reais, outras não são verdadeiras, como esse exemplo que você deu. Às vezes a mãe estava lá amamentando e ela olhou para a televisão porque, sei lá, chamou a atenção dela. Algum ruído. Mas às vezes a interpretação para aquela mente do bebê que estava ali... Pequena ainda. Não sou amada pela mamãe. A mamãe não me ama, a mamãe não me quer. E aí eu vou buscar o amor da mamãe o resto da vida. Sim. E aí se eu não tenho o amor da mamãe, eu vou buscar o amor do papai, eu vou buscar o amor no marido, numa esposa, e eu fico nesse ciclo. Sim. Quando eu mudo a interpretação, eu tenho a chance de mudar o meu comportamento. Porque você age de acordo com o que você acredita. Tem até uma coisa que você falou que é real, que tem gente que vai pra academia e acha, tipo, ele tem uma certa dificuldade em alguma coisa na vida dele, o cara vai pra academia, começa a fazer a musculação e ele fala, caramba, consegui esquecer aquele negócio. Tipo, até convém com o que você tá falando, que o cara, tipo, mudou aquela interpretação que ele tinha daquele problema e passou a ter esse problema como solução, tá ligado? Com a academia. Tem muito amigo meu que começou a fazer academia e o cara ficou show de bola, tá ligado? Parou de usar, aí vem droga, ou para de usar não sei o que também, lá. Não, nem questão disso. Mas é tipo assim, o cara tinha alguma dor e o cara passou essa dor pra uma solução. Entendeu? O que a gente sempre tem que entender é que o nosso corpo, ele foi feito para te manter vivo o maior número possível de anos. Ou seja, é uma máquina perfeita. Só que esses traumas vão mudando o seu comportamento e por isso você vai reagindo. Então teu corpo vai te protegendo muitas vezes. Então a decodificação corpo e mente me ajuda o quê? A identificar nessas pessoas, por exemplo, se ela tem lá um problema, ela chega para mim com um sintoma, já olha, eu tenho uma doença crônica como endometriose há muito tempo. Eu já vou entender que provavelmente tem a ver com alguma relação que ela teve de abuso, alguma relação onde ela talvez tenha perdido a proteção da mãe, do pai, e isso cria exatamente um comportamento. Então, o nosso corpo ele é uma máquina perfeita. O problema é que essas interpretações vão gerando em você comportamentos e que serviram para te proteger lá na infância, por exemplo. Mas hoje, sei lá, aos 30, aos 40 anos, não faz nenhum sentido. Porque você já passou por isso, teoricamente. Sim. Eu sempre digo que os adultos não têm problemas. Quem tem problemas são as crianças desses adultos. Todos nós somos crianças feridas e enquanto a gente não faz as pazes com a nossa história, a gente continua tendo os mesmos comportamentos que acabam nos frustrando muitas vezes. E de repente a pessoa chega lá com um problema, sei lá, pô, gata, eu procrastino muito, tal. Aí você vai fazer lá uma conversa, uma análise e você descobre que não é nem esse o problema, é uma outra questão. Sim. Que aí, na verdade, ela não procrastina nada, né? Ela
é outra coisa que impede com que ela dê continuidade nos projetos. Perfeito. Porque assim, o problema nunca é o problema. Porque conscientemente eu acho que eu sei qual é o problema. Mas aí quando você vai... E o processo da hipnoterapia é um processo que primeiro começa com uma grande conversa. Né? É uma investigação. Então, é pergunta atrás de pergunta, onde eu, como hipnoterapeuta, eu vou buscando o quê? Padrões e eu vou buscando evidências. Para que aí sim eu entenda como que eu vou proceder na terapia. E é isso que você disse. Muitas vezes o problema, a causa é, eu estou procrastinando. Tá bom, mas o problema não é esse. O problema tem a ver com uma outra história, uma outra parte da vida dela. Caramba, que Fica, show. né? E tem um pessoal, sei lá, que leva, meu filho tá com alguma coisa. A pessoa te procura para falar com crianças também e tal? Sim. A hipnoterapia para crianças, ela vai ela começa a partir de uma certa idade, por quê? A hipnoterapia, ao contrário do que a lenda diz, né, que você vai ficar lá dormindo, que você vai ser controlado, reloginho e tal. Dorme bem dormido, bem dormido. Até porque eu queria também essa Essa eu queria. Desde os desenhos, Tom e Jerry, pô, desde criancinha. E a gente precisa ter a resposta. Então, a hipnoterapia é uma terapia onde você está acordado, né? Você não dorme, você está consciente o tempo todo. Por quê? Porque eu preciso da sua ajuda, eu preciso... Formação, né? Exatamente. Então, a criança precisa entender, digamos, a conversa. Então, normalmente a gente recomenda a partir dos 6, 7 anos, quando a criança já tem... Uma mentalidade. Já tem. E claro, desde que ela tenha a maturidade emocional para lidar com algumas questões. Uhum. Porque existem algumas questões que a criança ainda não está preparada. Você toca no Pra assunto, lidar. você só vai mudar de assunto, cutucar a ferida, Sim, né? sim. E ela não vai ter suporte para lidar com aquele caminhão de coisas. Então, a terapia com criança é uma terapia diferente. Por exemplo, é uma terapia que são mais sessões em menos tempo. Com adulto, não. Com adulto, dá para você, muitas vezes, em uma sessão, você resolver alguma questão e você já mudar tudo. Porque o adulto também, ele vai procurando... você deu o caminho. Ele procura seguir aquele caminho. A criança esquece, né? A criança não segue muito aquilo. Sim, e é difícil para a criança, às vezes, se concentrar, ficar um tempo ali com você, respondendo a essas questões. Ela acha meio chato, exato. Sair fora, então você tem que ter a gente tem uma abordagem diferente com a criança do que com o adulto. Mas eu sempre digo uma coisa, o problema nunca é a criança. Sim. O problema sempre é o papai e a mamãe. Então, quer ir embora. Normalmente, o que eu faço? Mamãe e o papai vêm, né? Normalmente vem a mamãe e fala... E aí, assim, a primeira sessão é sempre com a mamãe para entender tudo. A criança é a parte mais fácil. Já chegou a resolver com a mãe só? Já. Sem precisar da criança. Porque o problema era a mãe, o problema era o pai. A relação deles. Então, e assim, uma coisa que é muito importante. Eu gosto muito de frisar. Ninguém transforma ninguém. Não. Ninguém tem essa capacidade. Ou você quer ser curado ou não. E o que uma terapia como a hipnose faz é o quê? 30% do processo. Os outros 70%, você vai ter que ser consistente e você vai ter que criar evidências para o quê? Para que você comece a mudar um comportamento. Porque as pessoas, às vezes, elas querem o quê? A solução mágica. E é uma coisa que eu combato muito, que é o autoconhecimento high five. Aquele autoconhecimento que ficou muito comum. Sentou na mesa aqui, todo mundo vai saber. Eu e o Pi já vai sair profissional. Já sai curado. Estou curado. Não, vai sair dando aula já. O povo acha que é assim. Vê um vídeo no YouTube, vai sair já fazendo perfeito. E esse processo é uma caminhada longa, é uma caminhada que às vezes vai durar toda a sua vida, mas que vai te libertar. Porém, não tem solução mágica, não tem atalho quando a gente fala de autoconhecimento. Eu sempre digo que autoconhecimento não é um processo, é uma escolha de vida. Você tem que escolher. Beleza, eu quero continuar me conhecendo. Sabe por quê? Porque a cada porta que você abre e que você resolve, mais 10 se abrem. Aí você resolve as 10, mais 20 se abrem. Então, cada um tem um tempo de processo e cada um tem ali uma caminhada que muitas vezes é solitária, mas é fundamental se você quer ter o controle da sua vida.